Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Nós agora vamos falar hoje de gripe. É impressionante como na época que nós temos na primavera, né, que a gente prevê que os casos de gripe deveriam diminuir, mas não, eles estão aumentando, né? Principalmente porque nós estamos tendo uma influenza vírus aí, o H3N2 e o vírus sincicial respiratório que está acometendo crianças. Mas a gente tem que ficar de olho, porque também essa nova variante Ômicron que apareceu agora, ela é bem mais transmissível que as outras, e começaram a aparecer mais casos também de Covid, mas não assim numa frequência tão grande. Apareceram mais casos, mas as internações não estão aumentando tanto e nem o número de mortes, mas realmente apareceu uma variante mais infectante, mas devido à vacinação, né, de todos, inclusive de crianças, acredito que isso não vai se tornar uma nova, vamos dizer assim, uma nova epidemia, que vai fortalecer, por exemplo, a Covid, que vai intensificar os casos de internações. Acredito que não. Mas a gripe que está vindo nas crianças, está vindo nos adultos, está vindo forte demais, né? Ela é causada por vírus da influenza. Dos 3 tipos, existem 3 tipos, A, B e C, somente o A e o B são relacionados à gripe clínica, né? Mas nós temos também aquela quadro gripal causado pelo vírus sincicial respiratório, principalmente nas crianças, né, que é o que está mais acontecendo agora. Os vírus, eles sofrem mutações genéticas frequentes, que são responsáveis pelas epidemias anuais. O tipo A infecta homem e outros animais, infecta cavalo, porcos, aves, podem vir dos animais para nós, né? Ocasionalmente, ocorre uma grande variação genética do vírus do tipo A quando ele passa do animal para o homem, dando origem a um novo vírus emergente, que espalha-se rapidamente, ocasionando uma pandemia e muitas mortes. Por exemplo, a gripe espanhola foi assim, né? E nós estamos sempre vendo a possibilidade de uma nova pandemia por vírus, não só por vírus da gripe. Tivemos a Covid e poderão acontecer, né, outros casos, né? Estão tendo a varíola dos macacos. A gente está sempre tendo, o homem está invadindo o ambiente animal, né? Chegando perto de onde os animais vivem, então a gente está sujeito a uma nova pandemia. Nas epidemias que ocorrem de 10 a 20% da população apresenta expressão clínica, né? Então, até 20% da população, num episódio de gripe, acaba sendo acometido. A transmissão de pessoa a pessoa ocorre através do aerossol, tosse, espirro, né? Após curto período de incubação, é muito pequeno, você tem contato com alguém gripado, de 1 a 4 dias começa a surgir os sintomas. Aí surge febre muito alta, acima de 38, a tosse seca, dor no corpo, calafrio, muita dor de garganta que está vindo agora nessa gripe atual, dor de cabeça muito forte. Geralmente esses sintomas ficam aí 3, 4 dias, né? A tosse e a fadiga pode persistir por 2 semanas após o término da febre. Às vezes a pessoa continua tossindo, doutor, mas minha gripe não sara. Já tem 15 dias que eu estou tossindo. Isso pode acontecer. Já não tem mais febre, mas continua a tosse, né? As crianças podem apresentar dor abdominal, vômito, diarreia, otite média, né? São situações que a gente vê no consultório. A principal complicação é a pneumonia viral. Uma gripe, quando se complica, vem a pneumonia viral, realmente é um quadro mais sério. Mas pode vir também até a pneumonia bacteriana. E isso é mais frequente depois dos 65 anos. Por isso a importância de vacinar os idosos contra a gripe. Teve a vacinação em abril, né? Todo ano tem. O vírus é mutante, cada ano são vírus novos que tem naquela vacina, então todo ano tem que vacinar, né? Vacinar os cardiopatas, né? São doentes que não podem pegar uma gripe, que ficam pior, os diabéticos, as gestantes que ficam muito ruins quando gripam, os imunossuprimidos, tomando corticoide ou que estão em tratamento quimioterápico de câncer, etc., tem que ser vacinado. Outras complicações podem surgir, tais como a encefalite pós-infecciosa, que é uma situação grave, né? A pessoa tem uma gripe e de repente dá uma encefalite, um problema mais grave, que convulsões, né? Pode ocorrer também a síndrome de Guillain-Barré,
que é um mais raro, mas a pessoa começa a perder o movimento das pernas, né? Depois de um episódio de gripe pode acontecer, embora não tão frequente. Pode ocorrer também a síndrome de Raynaud, com insuficiência hepática e encefalopatia em crianças com história de uso de aspirina. Então, quando gripa, não deve dar aspirina, AS, essas coisas não deve dar, porque tem a possibilidade de uma criança, por exemplo, desenvolver uma insuficiência hepática e uma encefalopatia relacionada com o uso de aspirina durante o tratamento da gripe. A gripe pode levar ainda miocardite, né, uma inflamação no coração, uma rabdomiólise, que é uma lesão grave na musculatura, e até insuficiência renal. A gente sabe que os casos graves podem evoluir assim, né? O diagnóstico de gripe pode ser confirmado através da identificação do vírus por exames laboratoriais. É muito simples. Hoje você tem painel viral respiratório, você identifica o vírus de influenza A, influenza B, sincicial respiratório, tal como identifica a Covid também, né? Evitar o uso de aspirina no tratamento da gripe, por causa desses casos de síndrome de Raynaud das crianças com encefalopatia hepática, né? Alguns antivirais têm sido usados com relativo sucesso, especialmente se iniciados precocemente. Então, se a pessoa está com gripe e usa o antiviral antes de 48 horas, ele é eficaz. Por exemplo, a gripe H1N1, o H3N2, você usa o antiviral, ele é eficaz. Mas se deixou passar depois do terceiro dia, ele já não tem mais eficácia, né? Então é importante, quando suspeitar de uma gripe mais séria, mais forte, usar o antiviral, né? A profilaxia é eficaz e é muito eficaz, a gente sabe disso, feita pela vacina, né? Hoje nós temos a vacina para gripe, para o vírus A, para o vírus B, que protege até 90% das pessoas vacinadas. Daí a importância de todos vacinarem na época certa. A vacinação é feita em abril, mas quando a gripe volta, em São Paulo, por exemplo, está tendo vacina agora também para os imunocomprometidos e os idosos, porque a gripe está trazendo complicações para esse grupo. A cada ano a gente sabe que usa uma vacina com vírus novo, vírus circulando naquela época, né? Em crianças maiores de 6 meses, a gente usa metade da dose e aplica-se reforço com 30 dias. Então, em crianças, a gente usa 2 doses com reforço em 30 dias. A partir dos 9 anos e adulto, a gente usa uma dose única, a dose para adulto, né? Que é, a partir de 9 anos, é a mesma dose de criança, né? De adulto serve para criança acima de 9 anos, né? E as crianças de 6 a 9 anos tomam metade da dose repetida com 30 dias depois. Está indicado para maiores de 5 anos, para portadores de doenças crônicas, em uso de aspirina, porque às vezes tem pessoa que usa aspirina e não pode parar, né? Pessoas que não tem que usar aspirina continuamente como antiagregante plaquetário. Imunocomprometidos, né? Para qualquer indivíduo que deseje diminuir o risco de infecção, tem que usar a vacina. Então a vacina é para nos proteger. Não existe aquela história de vacina trazendo complicações, vacina trazendo até muita gente no princípio aí falava que vacina trazia autismo. Não tem nada disso. Isso é fake. Vamos dar valor à vacina. E não tem esse negócio de vacinar 1, 2, 3, 4 com outras vacinas. Vacina você pode usar até 3, 4 vacinas numa vacinação só, no mesmo dia. Não tem, é lógico que tem vacinas que você tem que dar um intervalo, mas a grande maioria podem usar associadas. A vacina, o que ela faz? Leva uma dorzinha local muito discreta, às vezes fica um pouquinho vermelho, né? Essas reações duram aí uns 2 dias, mais frequente em crianças do que em adultos, e a vacina é de vírus morto e nunca poderá causar gripe. Esses idosos falam assim, eu fiquei ruim de gripe depois que tomei a vacina. Não existe essa possibilidade. O vírus é um vírus morto, né? A síndrome de Guillain-Barré pode ocorrer 1 a 2 por milhão. É muito raro, raríssimo. Então não precisa temer que essa síndrome venha a ocorrer, porque é muito raro. Está contraindicada essa vacina em alérgica à proteína de ovo, né? Porque ela é feita em embrião
de galinha, né? De ovo de galinha. Quem tiver alergia a ovo, que não é frequente, aí tem que tomar um certo cuidado com essa vacina de gripe. Então, sobre gripe, era isso que eu tinha para hoje. Muito boa tarde e até a próxima oportunidade. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.